alunos, vamos lá. Para a gente terminar essa semana, nós vamos aqui falar um pouco sobre as meninges e os sistemas de barreiras do cérebro, ok? Vai ser uma aula curtinha, porque boa parte desse assunto a gente já viu, então vai ser mais uma revisada, um tete-a-tete aí rapidinho, mas onde a gente vai pormenorizar alguns detalhes sobre o assunto. Bom, então vamos lá direto ao assunto, começando a falar da dura mater. Então, a dura mater é a camada mais externa da meninge, é a meninge mais dura, mais resistente, né? E ela é formada por duas camadas. Uma camada que está bem fortemente aderida ao osso, que a gente também chama de camada periosteal, e uma outra camada que está mais adjacente às demais meninges, por isso chamado de camada meningea da dura mater. E a dura mater, ela forma algumas extensões, algumas reflexões ou pregas que subdividem o nosso cérebro em compartimentos. O mais importante deles, mais extenso, é a foice cerebral, certo? Ela está na região interhemisférica e subdivide os dois hemisférios cerebrais. Outra prega extremamente importante é a tenda do cerebelo. A tenda divide o nosso cérebro em dois compartimentos, supratentorial e infratentorial. Pode chamar como tentório, tenda do cerebelo também, tá? Nós temos também uma foice cerebelar, que não está tão visível aqui, tá? Mas ela também subdivide o cerebelo em dois compartimentos. E nós temos aqui o diafragma da célula, que é uma reflexão da dura mater que cobre a célula túrcica, deixando somente o espaço para a saída da haste hipofisária. Bom, quando essas duas camadas elas andam juntinhas, porém em alguns momentos elas se separam e dão origem aos seios venosos. Nós vamos falar em detalhe sobre os principais seios venosos na aula de vascularização do sistema nervoso central, tá? Por hora é importante vocês saberem que eles existem e que a parede desses seios são formadas pela dura mater, tá? Então aqui só para ilustrar, nós temos aqui um importante seio, tá? Que é o seio sagital superior, que acompanha aqui toda a foice. Nós temos aqui, ó, por exemplo, o seio sagital inferior. Aqui nós temos a tórcula ou confluência dos seios, enfim. Nós vamos falar muito sobre isso numa outra aula, em um outro momento, tá? Outro dado importante sobre a dura mater é que a dura mater é extremamente inervada, tá? A dura mater dói para valer. O cérebro não dói, mas a dura mater dói muito. Por isso, meningite dói tanto. Por isso, você ter lesões na dura dói muito. Por isso que você ter carcinomatose meningea, que é um tipo de metástase para meninge em alguns tipos de câncer, gera muita dor. A meninge é altamente inervada. Hoje, nós operamos muitos pacientes acordados. Então, a gente sabe que o importante passo, né, para poder acordar o paciente de uma forma segura é anestesiar bastante a dura mater, porque senão esse paciente vai chiar. Vamos lá. Então, aqui, mais uma ilustração para vocês estarem vendo os seios venosos, tá? Então, aqui, ó, seio sagital superior, o seio sagital inferior, tá? A confluência dos seios está aqui, seio reto, para cá nós teremos o seio transverso e as duas importantes pregas da dura mater, a foice e o tentório.
a foice dividindo os dois hemisférios cerebrais e o tentório subdividindo o cérebro em compartimentos supratentorial e infratentorial. Bom, aqui mais uma ilustração aí na vida real para vocês verem como que é. Então aqui, olha, nós temos o cérebro com a dura mater retirada e aqui, ó, com a dura mater preservada, tá? E aqui os seios venosos, seio sagital superior e aqui o seio transverso, que confluência dos seios, perfeito? E aqui só para vocês lembrarem, a gente já comentou sobre isso também, mas não custa nada a gente dar uma reavivada. Lembrar dos espaços determinados pela dura mater. Então, eu tenho um espaço aqui entre o osso e a dura, tá? Eu tenho um espaço epidural, tá bom? Normalmente esse espaço não existe. Por quê? Porque a dura mater está colada lá no osso, tá? E nós temos o espaço também subdural, ok? Abaixo da dura mater. Então, em situações de trauma, pode haver coleção de sangue nesses espaços. E é importante diferenciar, até porque o tratamento, a abordagem cirúrgica é diferente. Vamos falar agora um pouquinho, brevemente, sobre a aracnoide, tá? A aracnoide, ela é uma membrana super fininha, tá? E que delimita o espaço subaracnoide, é onde circula o líquor. Ela tem várias trabéculas que parecem teias de aranha e por isso recebeu o nome de aracnoide. Bom, gente, e o melhor jeito de falar sobre aracnoide é mostrando na vida real, tá? Aqui, depois se vocês quiserem, eu vou colocar o link desse vídeo, tá? De uma cirurgia na plataforma de vocês, tá? Mas aqui, olha, mostra a dura mater aqui que já foi aberta, tá vendo, ó? E ela tá sendo aqui rebatida. E aqui a aracnoide, tá? Essa membrana um pouco mais delicada, tá? Sendo aberta. Aqui é a aracnoide da cisterna magna. É até uma aracnoide um pouco mais resistente, tá? E onde ela é totalmente aberta para abordar lesão e depois ela é até suturada. Eu vou colocar o link aí para vocês verem esse vídeo, interessante. Bom, vamos lá. Dando continuidade, além disso, a aracnoide tem outro papel. Ela delimita espaços importantes no cérebro, chamado das cisternas aracnoides, ok? Então, além do líquor circular no sistema ventricular, ele circula nesses espaços subaracnoides. E cada espaço desse recebe um nome. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, a cisterna magna. Deixa eu ver que vocês estão vendo. Vou botar aqui, pra vocês verem o meu cisterna magna. Nós temos aqui a cisterna pré-pontina. Enfim, cada região dessa aqui recebe um nome, tá? De acordo com a estrutura que está relacionada, tá? E esses espaços, eles são delimitados no espaço subaracnoide. Vamos continuar. Bom, e a pia mater? Vamos lá falar dessa camada que é a mais interna, certo? Então, nós podemos olhar aqui nesse slide, onde tem todas as camadas, nós temos, ó, a camada mais externa da dura mater, nós temos aqui a camada mais interna da dura mater, temos um seio venoso, perfeito? Temos aqui a aracnoide e o espaço subaracnoide, por onde tem o líquor, e nós temos aqui a pia mater, que está em íntimo contato com o tecido cerebral, perfeito? E aqui, ó, lembrando para vocês das granulações aracnoides, que elas se insinuam do espaço subaracnoide para os seios venosos, tá? Determinando aí a absorção do líquor. E para a gente terminar com chave de ouro,
essa semaninha, vamos falar um pouquinho sobre as barreiras encefálicas. Vocês vão ver isso em detalhe, a estrutura, provavelmente na aula de histologia e na aula da professora Juliana. Mas vamos lá. A gente percebeu, né, ao longo dos anos, que a permeabilidade no cérebro é diferente. Gente, o cérebro é o camarote do nosso corpo. Não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai chegar e vai entrar. Existe ali um portão, né, que determina quem entra e quem não entra, quem passa e quem não passa, tá? Tem que ter carteirinha VIP, pulseirinha VIP para entrar aqui no cérebro. Então não é assim, não é qualquer um que vai entrar. A gente está falando da matéria mais elaborada do universo. Enfim, então a estrutura histológica dos capilares do sistema nervoso central é completamente diferente. E isso cria portões, certo? Ou seja, não é todo mundo que vai estar no sangue que vai entrar no cérebro. E nem é todo mundo que está no cérebro que vai sair para o sangue, tá? E com isso a gente cria algumas barreiras. Só para vocês analisarem aqui como é diferente, né? Visualizarem. No vaso normal a gente tem essas aberturas. Olha aqui no capilar do cérebro, é tudo fechadinho. É tudo altamente restrito. É camarote, meu bem. Para entrar aqui tem que valer muito a pena. Enfim, e por que isso é importante? Exemplos práticos da nossa vida. Infecções do sistema nervoso central. Eu tenho que dar antibióticos que consigam atravessar a barreira hematoencefálica, senão eu não vou tratar, senão eu não vou conseguir atingir nível no cérebro, que é onde é o meu órgão de interesse. Então, infecções do sistema nervoso central são mais difíceis de ser tratadas, certo? Alguns medicamentos, outro exemplo, se eu tenho um paciente com carcinomatose meningea, como eu falei, acontece muito, por exemplo, no câncer de mama, e eu preciso tratar, não adianta eu dar medicação na veia, não passa. Eu tenho que dar um methotrexate intratecal, dentro do espaço subaracnoide. É o único jeito de ele conseguir ser efetivo no sistema nervoso central. A gente faz muito isso, faz administração de quimioterápico intratecal, justamente porque a gente sabe que se fizer na veia, né, no sangue, não vai surtir o efeito no cérebro por conta da barreira hematoencefálica. Mas toda regra tem a sua exceção e existem algumas partes específicas do sistema nervoso central que são desprovidas de barreira hematoencefálica, certo? Quem são elas? Quem são vocês? Deixa eu colocar aqui de novo o trem. Vamos lá. Nós temos a neurohipófise, perfeito? Eminência mediana, certo? Pineal. Nós temos o órgão subfornicial, que está abaixo do fórnix. E temos uma porçãozinha aqui da lâmina terminalis, certo? Por que é importante eu saber isso? Para você não passar vergonha no futuro. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu recebo às vezes, nossa, um desespero, por favor, avalie esse exame para mim. Por quê? Injetou contraste e aí a hipófise corou, a neurohipófise. É porque ela está doente? Não. É porque ela é desprovida de barreira hematoencefálica, logo ela cora. Em condições normais, ela cora, certo? Pode ser que exista algum processo patológico também que esteja contribuindo? Sim, mas você tem que lembrar que ela faz parte dos órgãos circunventriculares, tá? E por isso, ela é desprovida de barreira hematoencefálica. E preste atenção no nome, circunventriculares, elas estão próximas aos ventrículos, perfeito? E para terminar, em condições realmente patológicas, há uma quebra dessa barreira, ela não consegue mais ser efetiva. Logo, realça, quando você faz contraste, realça. Então, aqui nós temos uma situação de meningite, na primeira figura, que está tendo um realce meníngeo aqui, ó,
Consegue ver? Certo? Isso normalmente não acontece. Olha aqui para baixo, como não tem isso. Tá? E a gente vê edema, outro sinal claro de quebra de barreira. E aqui num tumor maligno do cérebro, chamado glioblastoma cerebral, onde a gente tem uma franca captação de contraste. O que isso denota? Que aqui foi perdido qualquer tipo de barreira, tá? Houve uma desestruturação dos capilares dessa região. Logo aqui, ó, passa coisa que não deveria passar, certo? E, portanto, em grande maioria das vezes, tem edema importante nessa região, justamente por conta de quebra dessa barreira. Bom, galera, era isso aí que eu queria falar com vocês. Essa aula foi mais rapidinha, tá? Mais objetiva. E na próxima semana tiraremos todas as dúvidas sobre esse assunto. Beijo, galera! Bons estudos!